4h20. O assunto inflação tem sido tratado aqui com ênfase porque mexe definitivamente com a sua vida. A gente tem trazido especialistas e a gente estava falando agora há pouco a respeito de preço de medicamentos, por exemplo. Porque a inflação, o número que a gente ouve, a inflação fechou o ano em 10 ponto alguma coisa. A inflação é diferente para o peso que produtos têm no seu orçamento, o peso que produtos têm para faixas da população, dividido pela pirâmide econômica do país. Cada faixa dos mais idosos aos mais jovens, aos que têm faixa de renda até R$2.000, como a média, 90% da população ou mais, o impacto da inflação é completamente diferente para cada um dos grupos. E a notícia que chega diz respeito à inflação de um fragmento da sociedade, mas a gente não está falando só de Brasil. É um número importante a inflação anualizada da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que atingiu um patamar que não tinha sido visto desde dezembro de 1990, com 7,7%. Essa é a inflação ao consumidor. Nós vamos falar sobre esse assunto com Otaviano Canuto, que é ex-vice-presidente do Banco Mundial, economista que nos atende aqui muito gentilmente. Olá, Otaviano, como vai? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Bandeirantes Acontece. Quando a gente fala de uma inflação que atinge o consumidor nessa medida desse perfil de países membros da OCDE e a gente relaciona com os flagelos que a gente tem vivido aqui. Ontem saiu um número de São Paulo mostrando 2,4% no mês de março, a inflação dos alimentos. A gente vê situações de países que estão sofrendo por causa da guerra, outros que têm derivações da guerra. Por exemplo, no Peru nós temos um gigantesco problema por causa de aumento de combustíveis e falta de fertilizantes e aumento no preço dos alimentos. Esse tipo de número que é divulgado e que tem relação com a OCDE começa, no seu entendimento, a preocupar na ramificação que isso pode causar nos diferentes lugares do planeta? Já é a situação. É claro que esse repique de inflação nos países da OCDE, ele já está refletindo os choques de preços de commodities energéticas e de preços de alimentos que se seguiu à invasão da Ucrânia pela Rússia. Os preços energéticos já vinham sendo responsáveis por um repique da inflação o ano passado, na Europa particularmente, né? Mas olhe que esses números aí são de fevereiro, março vão vir provavelmente ainda piores. O fato é que atingiu o mundo inteiro, ninguém pode passar incólume do impacto inflacionário quando sobem preços de trigo no mundo, quando sobem preços de petróleo, quando sobem preços de gás, né? E você tinha feito uma observação muito importante, que é a de que essa inflação ela tem impactos diferenciados pela pirâmide, não é? E especificamente esse choque atual, por ser um choque associado a preços de alimentos, não é? Ele vai bater feio justamente naquelas pessoas, na sociedade, para quem o gasto com alimentação é uma parcela grande do uso da renda, né? Assim como também nos combustíveis domésticos. Então, é um problema geral. Tem uma questão de grau de aquecimento de economias, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que também explica parte dessa inflação. É por isso que a política monetária já está sendo apertada nos Estados Unidos e provavelmente na Europa também. Vai se começar um período de aperto quantitativo antes do que se esperava, mas eles têm em comum isso. Você também disse bem, esse impacto é diferenciado não apenas pela posição na pirâmide de renda, né, mas também pelas regiões. Esse impacto está sendo diferenciado, como eu disse, tem parte do mundo hoje a preocupação é que esse choque venha a ser sucedido por um problema de fome, por um problema de carência de alimentos, particularmente no caso de países africanos e do norte da África, que são importadores de alimentos. Otaviano Canuto, boa tarde. Antes da guerra,
já eram alarmantes aí os números da inflação nos países ricos, nos Estados Unidos inclusive. Tanto que muita gente recebeu como um oportunismo do Biden quando ele disse que os preços estavam subindo por causa da guerra. Porque, claro, você tem uma nova fonte de pressão, mas antes da guerra já havia inflação nos Estados Unidos acima da média, chegando ao maior índice nos últimos 40 anos, né? Porque teve aquele período no Jimmy Carter que chegou a 13%, que era um escândalo para os padrões locais. Mas agora bateu em 7%, bateu em 8%. E na Alemanha, maior inflação dos últimos muitos anos, na Itália, na França, o que inclusive tem algum impacto na eleição, né? Domingo tem eleição presidencial, primeiro turno. Então, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é sobre os países ricos, a segunda especificamente sobre o Brasil. Mas a respeito dos países ricos, as causas estão, no caso dos Estados Unidos, em aumento do consumo, aumento da demanda, passou a circular mais dinheiro internamente, e também naquela confusão na cadeia de distribuição que a pandemia acarretou. Essas são as duas causas primordiais nos países ricos do aumento da inflação? Sim, você apontou muito bem. A gente tem que levar em conta o seguinte: por boas razões, o volume de recursos transferidos pelos governos nos países ricos, nos países que podem fazê-lo, para famílias, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, levaram a um estado bem aquecido da demanda, né? Políticas fiscal, transferência, política monetária frouxa e assim por diante. Além disso, houve uma mudança na composição dessa demanda, né? A demanda aquecida e mudando a composição, porque durante a pandemia, e mesmo até hoje ainda se vê isso, houve uma mudança no perfil, com as pessoas parando de consumir os serviços pessoais intensivos em consumo, intensivos em contato físico, em contato pessoal, sem ir ao cinema, sem viajar, sem fazer turismo, e comprando eletrodomésticos em casa e assim por diante. Isso se contrapôs com uma carência de oferta suficiente, inclusive que se expressou nos congestionamentos de portos, nas rupturas das cadeias de suprimento, né? E isso já veio estabelecendo uma pressão inflacionária nos Estados Unidos. Na Europa foi principalmente a elevação do preço do gás, mas esses problemas já estavam lá, né? Tem um detalhe também que é importante mencionar. Houve o fenômeno de saída do mercado de trabalho, particularmente nos Estados Unidos, de uma parcela da força de trabalho, sem querer voltar, antes de ter segurança quanto à redução dos riscos de contágio com a pandemia, né? Ou no caso de casais, por exemplo, com filhos, enquanto as escolas não reabriram, pelo menos um dos membros dos casais ficou em casa, não voltou ao trabalho para tomar conta dos filhos durante a pandemia. Esses efeitos é importante frisar porque, por exemplo, a taxa de desemprego aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, está bem baixa, mas também reflete o fato de que o retorno das pessoas ao mercado de trabalho ainda não foi 100%, né? E muita gente decidiu se aposentar antecipadamente. Agora, é evidente que pôr a culpa em Biden também não é o correto. É claro que o nível de inflação agora reflete já algo que estava antes, além dos choques derivados da guerra, mas, evidentemente, se houve um pecado, é o mesmo pecado que foi cometido também, em grande medida, na Europa, e antes mesmo do Biden chegar, que foi o volume muito grande de recursos transferidos para as famílias. Talvez o segundo pacote do Biden tenha sido demais, o segundo pacote de transferências aprovado pelo Congresso logo no início do governo Biden. E é por isso que agora a política monetária vai apertar em todos esses países. Os juros vão subir. Já estão subindo. Otaviano, e uma última da minha parte com relação ao Brasil. Aqui, claro, o cenário é diferente, nós temos uma demanda fraca, houve uma queda de renda, uma queda média de 10%, muita gente que voltou ao mercado de trabalho, voltou com salários menores, há um percentual
gigantesco de desempregados há 2 anos, né, que representam aí 1/4 do total de desocupados hoje no Brasil. O consumo continua baixo. Então a nossa inflação, pelo menos pelo que podemos ver aqui, ela não é produzida por demanda aquecida. E o Banco Central, no entanto, seguindo a cartilha, aumenta a taxa de juros, diz que agora vai dar uma parada nesses aumentos, espera poder parar. É de fato uma solução eficaz aumentar a taxa de juros quando a inflação não é provocada por demanda aquecida? Isso não pode inibir ainda mais investimentos e aumento da taxa de ocupação no Brasil? A questão é que a tesoura tem 2 lâminas, não funciona. Não é? O nível de taxa de juros básicas durante a pandemia estava baixo demais. Estava em termos reais, ou seja, descontando a inflação, estava negativo. Então, quando a inflação sobe, o pior dos mundos seria manter uma taxa de juros real tão baixa quanto estava. Né? É verdade que o repique de inflação no Brasil, do ano passado para cá, se deveu principalmente a choques no lado de oferta, ao câmbio que se manteve desvalorizado em exagero durante muito tempo, porque os capitais não estão voltando, agora voltaram, agora passaram a voltar, agora que o real está tendo uma valorização substancial em relação a outros emergentes, inclusive. Então, mas o fato é que até o ano passado, o real desvalorizado, com preço de commodities subindo, bom por um lado, bom para saldo comercial, bom para a agricultura, bom para exportador de minério de ferro, mas, por outro lado, com choque de inflação. A função da política monetária, veja, bom, primeiro, a taxa de juros tem que voltar para algum patamar positivo, porque senão, aí sim, é um desastre. Segundo, o papel da política monetária nesses contextos de choques de oferta, ele é para controlar os efeitos secundários, para evitar que o choque no lado de oferta acabe virando uma rotina, um processo alimentado por expectativas de inflação e a inflação permaneça. Então, não há muita opção para o Banco Central. Vai fazer uma diferença o fato do choque ser de oferta, da taxa de juros real no Brasil não ter que ir para muito mais, como já teve que ir em algum momento no passado. Mas não há muito de diferente que o Banco Central pudesse fazer. Porque se cruzar os braços, só porque o choque é de oferta, o problema é que esse choque de oferta e a inflação acaba contaminando expectativas dos agentes econômicos, e aí a inflação permanece em patamar elevado. Nós temos uma longa história sobre isso, e não podemos esquecer, tá certo? Então, não há muita opção. É provável que o Banco Central chegue aos 12,75 na próxima reunião. Talvez, ou não dá para, nesse momento, ter alguma garantia. Suba mais 50 pontos básicos e vá a 13,25. Agora, digamos, supondo chegando a 12,75. Com uma inflação de 10%, tá certo? Esse patamar ainda é baixo. O juro real é 2 e pouco. Se a inflação cair e terminar o ano em 7%, como alguns projetam, né? Se não tiver mais choques, aí sim, a partir do começo do ano que vem, o Banco Central pode se dar o luxo de considerar reduzir de novo a taxa de juros. É que, nesse momento, ela é reativa ao descompasso em que estava a taxa de juros em relação a uma inflação que passa a estar presente no chão desde o ano passado. Otaviano, para encerrar de minha parte, queria saber como é que você está observando a indefinição no que se refere à Petrobras, ao comando da Petrobras. A bolsa cai, o dólar sobe, o euro sobe, e diferente do que aconteceu na semana passada, quando percebeu-se que a indicação era de alguém que tinha um pensamento exatamente como o que estava estabelecido na Petrobras pela mesma política de preços, e agora a indefinição voltou a ser a pauta. Como é que você tem observado as reações do mercado e se isso pode trazer danos maiores à economia ao longo das próximas semanas se não houver uma definição? Sim, porque essa é uma indefinição
que pode abre uma janela para aventuras, né? E mais uma vez nós já tivemos experimentos com aventuras na precificação de petróleo no Brasil, e isso evidentemente que assusta investidores, isso afeta o preço de ativos. É parte dessa indefinição de políticas econômicas, que é o marco da nossa história recente, e quanto mais a gente se aproxime, evidentemente, da eleição, mais esse clima de incerteza vai perdurar. É uma pena porque a Petrobras já esteve num patamar de empresa em nível de competir com os melhores perfuradores de petróleo em alto mar. Eu quando fui vice-presidente no Banco Interamericano de Desenvolvimento, em 2007, o meu chefe de então, o presidente do BID, que me convidou para ser vice, um dos vices dele, me pediu para fazer um estudo para entender por que a Petrobras estava tão bem na época, disputando ali palmo a palmo com as petrolíferas do Mar do Norte, etc. E tal. E eu passei para ele um relatório, a partir justamente do que eu tinha aprendido, escutado com o pessoal da própria Petrobras, explicando que era a concorrência a que a Petrobras estava submetida, inclusive potencialmente no solo nacional, e a capacidade que a Petrobras tinha, então, de focalizar naquilo que faz bem, que era pesquisar e prospectar e produzir em alto mar, e era capaz de se abastecer em termos de sondas, em termos de navios, etc., onde quisesse no mundo. Ou seja, a Petrobras funcionava como núcleo de uma cadeia global de valor, dessas que a gente tanto elogia como exitosas na economia global. Né? Assim como também a Embraer, o mesmo exemplo da Embraer, outros exemplos como a agricultura brasileira. Pois bem, o modelo brasileiro foi copiado pela Colômbia e, em determinado momento, a Ecopetrol estava valendo mais do que a Petrobras. Né? O meu ponto é o seguinte: nós temos uma história longa mostrando como as regras de operação de uma empresa como a Petrobras, ela importa muito na valorização dos ativos. Quando você começa a submeter uma empresa a outros objetivos, que são objetivos político-eleitorais, isso é um passo para detonar a empresa. Então, todo mundo tem a preocupação de saber se essas mudanças tão frequentes na direção da Petrobras, né, significam alguma ameaça nesse aspecto. Enquanto isso não fica claro, nós, os acionistas e o valor de mercado da Petrobras vai continuar balançando, como dos demais ativos brasileiros. Nós poderíamos estar numa condição um pouco melhor, macroeconômica, caso não houvesse tanta dúvida quanto à direção da política econômica brasileira entre os investidores. Otaviano Canuto, economista e ex-vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, conversou conosco aqui sobre... E do Banco Mundial também. E do Banco Mundial, claro, e conversou conosco sobre inflação e esse dado a respeito da OCDE, a inflação no planeta. Otaviano, muito obrigado pela tua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até uma próxima. Um abraço. Valeu. Agora 4h39.